E para falarmos sobre esse assunto, a nossa equipe de reportagem veio até o Centro de Saúde conversar com a enfermeira-chefe Tânia Bambosi e também com a chefe da Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, a Rita de Cássia. Vamos começar então falando com a Tânia sobre a questão da doença, a febre amarela. Ela contamina primatas e consequentemente a gente, que biologicamente somos da mesma família, né, Tânia? E explica pra gente aí a questão da febre amarela e os riscos que essa doença representa para a nossa saúde. Nós temos basicamente dois tipos de febre amarela. Uma é a febre amarela silvestre, em que o vírus acaba atacando os primatas, os macacos, e causam a morte desses animais. E o grande problema, e a gente não quer, é a febre amarela urbana. Já aconteceu no passado, no país, a gente não tem febre amarela urbana, mas por conta da presença de alguns vetores que existem na cidade, o bem conhecido nosso, a Aedes aegypti, e também pode transmitir febre amarela. Daí a necessidade de observarmos e pesquisarmos animais mortos, os primatas, os macacos, e evitar que a febre amarela seja introduzida para a cidade, por conta da presença desse vetor. Tânia, e quais são os sintomas da febre amarela? É uma virose, dores no corpo, cansaço, mal-estar, febre e, nos casos mais graves, além desses sintomas, problemas no fígado, problemas renais. E a gente tem o risco até de morte nos casos mais graves. A grande maioria não apresenta casos graves, mas o grande problema da gente hoje em dia é o risco por conta do vetor e pode transmitir do macaco doente na floresta e o indivíduo que adentra no campo ou na mata, se for picado, ele acaba adquirindo a doença. Tânia, em caso de suspeita, procurar os pronto-socorros e os postos de saúde do município. Importantíssimo, duas situações. Se observou mortalidade de primata, de macaco, não pôr a mão e avisar o serviço de controle de vetores para que a gente faça a captura. Segundo ponto, qualquer doença, febre alta, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, manchas vermelhas, procurar sempre um serviço de saúde para atendimento médico, e aí o médico avalia e vai identificar a provável causa dessa doença. Ok, obrigado pelas informações, Tânia Bambosi, chefe do Centro de Saúde. E falando em controle de vetores, está aqui com a gente a Rita de Cássia. Rita, existe um risco aqui para Matão, tendo em vista que cidades próximas aqui, inclusive Jaboticabal, já está registrando casos de macacos mortos, provavelmente por febre amarela? Não, o risco tem, né, Uncas? Nós estamos no meio aí de todas essas cidades, né? Nós temos Monte Alto, Jaboticabal, como você acabou de citar agora. O nosso trabalho dentro do controle de vetores está sendo realizado. A nossa preocupação realmente é dentro da mata, como a Tânia falou, essa febre amarela, ela é silvestre, nós não temos casos em humano, então a nossa orientação, o que nós estamos fazendo dentro do controle de vetores é a prevenção. Então nós estamos já fazendo, programamos uma reunião já para essa semana, para que a gente conversar com todos os órgãos responsáveis aí, de fábricas, de sítios, de indústrias e tudo mais. E a parte do controle de vetores sempre é a nebulização, o mutirão que nós estamos fazendo, como a Tânia fixou bem, se um humano entrar dentro dessa mata, onde possa haver um macaco, ele pode trazer essa febre amarela para a cidade. E na cidade a gente tem o Aedes. Então o nosso trabalho ali dentro do controle de vetores está sendo o combate ao Aedes. E Rita, existe algumas pessoas que costumam alimentar macacos, alimentar alguns animais silvestres. Então, devido a essa epidemia que está assolando aí esses macacos na nossa zona rural, a recomendação é evitar?
Sim, nós devemos evitar esse contato com o animal. Nós não temos só a febre amarela circulando, esses animais silvestres, a maioria dele transmite a raiva. O macaco é um desses portadores da raiva. A raiva, se o ser humano for contaminado, ela leva à morte. Então, assim, procurar evitar o contato com esses animais, não alimentar esses animais, eles são silvestres, são da natureza, eles conseguem por si próprios caçar a sua alimentação lá no meio dessa mata, de onde eles estão. Então, na situação que nós nos encontramos, Lucas, a prevenção é o melhor remédio. Então, vamos deixar de fazer isso. A pessoa que tem o costume de fazer isso, para o bem dela, para o bem da família, para o bem da população nossa aqui de Matão, vamos evitar esse contato com o animal. Vamos deixar ele caçar lá no meio da mata certinho, que ele vai saber se alimentar. E Rita, em caso de se encontrar algum macaco morto na zona rural, a recomendação, né, é para que não toque no animal e entre em contato com o controle de vetores. Qual que é o telefone que as pessoas podem contactar vocês em caso de suspeita desse animal ter morrido por febre amarela? Isso, Lucas, isso é uma indicação que nós damos, que a Taninha também já passou uma vez. Não colocar a mão no animal, o animal ele tem que ser capturado por pessoas especializadas, tem todo um aparato, uma roupa para se colocar. Esse animal ele tem que ser transportado de uma maneira correta, para poder depois fazer a análise, as biópsias sobre a doença. Então, liga no controle de vetores. O controle de vetores é 3384-4034 e nós temos o 3383-6751. Então, a pessoa pode ligar lá. Lembrando que esse serviço é de segunda a sexta, né? Fora esse horário, então, assim, nós vamos conversar com bombeiros, nós vamos conversar com a Guarda Municipal. Então, avisem o bombeiro, avisem a Guarda Municipal no final de semana e depois eles entram em contato conosco, porque eles têm os outros telefones. Ok, muito obrigado pelas informações, Rita. Eu que agradeço, estamos à disposição. As palavras de Rita de Cássia, chefe do controle de vetores da vigilância sanitária de nossa cidade. Então vamos ficar atentos, vamos seguir essas recomendações. Fica o aviso aí para o pessoal que gosta de alimentar esses animais. É comum, mas neste momento é bom evitar, tendo em visto aí uma possível epidemia de febre amarela em nossa região. É uma doença muito forte e que ela é facilmente transmissível, e crises antigas dos anos passados em que houve epidemias de febre amarela gerou muita dor de cabeça para o poder público. Então já basta a dengue, já basta a zika, já basta a chikungunya, febre amarela seria mais um pesadelo aqui na nossa cidade. Então vamos evitar entrar em contato com esses animais para o bem de toda a população. Voltamos aos estúdios.